Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos mais uma vez no seu programa Intercessão. Obrigado por nos deixar entrar em sua casa, no seu trabalho, onde você estiver neste momento, nos assistindo através da TV, no Canal 14, repetidoras em todo o estado de Pernambuco e também pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e IEDP Oficial e pelo site www.iedpeplay.org.br. Que Deus abençoe você e toda a sua família através da programação da Rede Brasil. Vamos juntos ler um texto na Palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo São Paulo escrita aos Romanos, o capítulo 8, dos versículos 35 até o versículo 39. Se você não dispõe de uma Bíblia, estará aparecendo aí na sua tela e você poderá nos acompanhar esta leitura. Vamos juntos? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. No programa de hoje, contamos com a presença do evangelista Sóstenes Pereira. Paz do Senhor, evangelista Sóstenes. A paz do Senhor, pastor Jefferson. É uma satisfação estar de volta ao programa Intercessão. Que bom, né? Estivemos no programa passado e hoje estamos dando continuidade ao assunto que ficou pendente a semana passada. E você que não sabe, o evangelista Sóstenes, ele é o vice-coordenador do Departamento de União de Adolescentes, ali no Tempo Central, por que não dizer de todo o estado de Pernambuco, não é? E também é professor da nossa STEADEB, da nossa Escola de Teologia, também é apresentador do programa Graça Sublime e também tem agora participando de uma nova apresentação aí da nossa Rede Brasil, que é a série de Teologia Viva. Teologia Viva, é? Você que tem acompanhado o evangelista Sóstenes, tenho certeza que tem sido grandemente abençoado, enriquecido através desse servo de Deus. E para nós é uma satisfação tê-lo hoje conosco no programa Intercessão. Nós, antes de estarmos comentando o assunto de hoje, pastor, nós vamos começar orando ao Senhor Jesus. Você que está conosco, nos acompanhe em oração. Querido Deus, Pai eterno, no nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez para a realização deste programa, para a glória do Teu nome. Te pedimos ao Senhor que as Tuas mãos de Deus estejam estendidas, abençoando toda a programação, que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações, que o Senhor possa alcançar vidas, que o Senhor possa despertar o Teu povo para buscar a Tua face, chegar mais perto de Ti, para receber mais de Ti. Ó Deus, nós Te pedimos que este programa seja de bênção para todos. Aproveitamos e Te apresentamos aqueles que estão enfermos, que estão passando por noites escuras, aqueles que estão passando por momentos difíceis na sua caminhada, os que estão passando lutas com seus familiares, problemas de enfermidades, problemas financeiros, problemas conjugais, ó Senhor, problema na família, de um modo geral. Tenha misericórdia, Senhor, estende Tuas mãos, dá vitória ao Teu povo. Nós Te pedimos no nome de Jesus, Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. No programa anterior, nós vimos como a Bíblia define a perseguição, como também um breve histórico das perseguições sofridas pela Igreja no período apostólico imperial, na Idade Média, moderna e contemporânea. Classificamos também as perseguições teológica, institucional, cultural e neste programa estaremos comentando sobre a realidade da perseguição à Igreja nos dias atuais e como devemos apoiar os cristãos perseguidos. Então, hoje nós estaremos dando continuidade ao tema Intercedendo pela Igreja Perseguida. E estamos aqui com o evangelista Sóstenes, como já apresentamos. E, pastor Sóstenes, hoje nós vamos dar continuidade àquele assunto que ficou faltando, né? Os irmãos em casa ficaram anelando por mais. E a gente sabe que um programa de 1 hora não tem condições de a gente falar tudo sobre a perseguição, como também o de hoje ainda vai deixar muito a desejar, porque o assunto realmente é muito extenso. Afinal de contas, a igreja tem sido perseguida em todo o mundo.
de uma forma onde ela está sendo alcançada pela perseguição. Mas qual é a realidade da perseguição hoje? Pastor Jefferson, é interessante esta temática voltar a ser tratada, como foi tratada na semana passada e hoje mais uma vez, porque a igreja ocidental, a igreja no Brasil, ela precisa de fato ter um conhecimento claro desta realidade, ou um entendimento, não é? Quando a gente abre a Bíblia na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, nós vemos a seguinte realidade, versículo de número 6. Ele diz assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Nós observamos aqui que a igreja primitiva, ela experimentava desde o seu nascedouro, ela experimentou desde o seu nascedouro a perseguição. E essa perseguição, Pedro analisa dizendo o seguinte, que é como sendo uma provação permitida por Deus para refinar a fé, assim como o ouro é refinado pelo fogo. Então, na realidade das perseguições, nós encontramos situações bastante adversas, porque quando um cristão ele passa pela perseguição, ele perde o seu emprego em vários países, eles perdem o emprego, eles perdem o privilégio de estarem transitando livremente, porque a sua liberdade religiosa já não é mais garantida pelo Estado ou culturalmente pela sociedade onde ele está inserido. É interessante essa imagem que nós temos aqui, e acredito que está aparecendo em tela para todos os irmãos. É uma imagem que é popularmente conhecida pela internet, e a frase que diz o seguinte: você pode ignorar, mas ela existe. Igreja perseguida, ore. O que é que nós conseguimos enxergar com isso, pastor? É que uma multidão está dando as costas enquanto uma autoridade civil, um policial ali, está espancando alguém. E a proposta é dizer que é um cristão sendo espancado. E infelizmente em alguns países esta é uma realidade. Então pessoas que estão em países extremistas, elas são perseguidas, são forçadas a deixar sua casa. Alguns passam por tendo a casa sendo explodida ou queimada. Esta outra imagem nós vemos aqui, pastor. Mais de 245 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado de sua identificação com Jesus Cristo. Então tem pessoas que sofrem agressões físicas, agressões verbais, agressões morais. Dependendo do país, e nós iremos aprofundar um pouco mais esse assunto à frente, acredito eu, nós iremos perceber que há pessoas que em seus países sofrem situações de plena humilhação, e mulheres são abusadas e são vendidas como escravas sexuais. Então, é uma realidade atual que a Igreja do Ocidente, por exemplo, nós que estamos aqui em Pernambuco, você que nos acompanha pelo Brasil afora, ou nos países ocidentais, na Europa, nos Estados Unidos, aonde quer que você esteja aqui na América do Sul, é importante perceber que ainda temos uma certa liberdade, apesar de que agendas estão sendo colocadas contra a igreja, propostas para silenciar a igreja, estão aparecendo no mundo ocidental, mas não há de se comparar com o que acontece em outra parte do mundo. E nessa outra parte do mundo, nós vemos esses abusos sendo recorrentes, pastor. E isso é muito alarmante, não é? Mais de 245
245 mil pessoas. Eu gostaria de pedir para a produção voltar aquela tela ali um pouquinho. Mais de 245 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado de sua identificação com Cristo. É claro que, como já vimos no programa anterior, não é que aquela expressão que Paulo disse a Timóteo, que aqueles que querem viver piamente Cristo Jesus padecerão perseguições, né? E essas perseguições, verdadeiramente, elas diferem do Ocidente para o Oriente, né, em alguns países, como o senhor acabou de falar, e você que está nos ouvindo aí percebeu. E existem cristãos que têm sofrido de forma terrível, né? Fisicamente, casas sendo demolidas, templos sendo demolidos. Né? Agora, me permita, pastor, um breve comentário para que os que estão em casa, talvez, ao ler essa informação e esse comentário que o senhor está fazendo, alguém faça essa pergunta: por que o cristão é perseguido? Porque, por exemplo, quando a gente olha para o hinduísmo, hoje existe uma prática que está sendo banida por causa das leis internacionais. Mas na cultura hindu, o hinduísmo tem uma prática chamada sacrifício sati. Esse sacrifício sati é quando um homem morre e ele é casado, aí ele vai ser colocado numa pira de fogo, lenhas, fogo, porque ele é cremado às margens do rio Ganges, na maioria dos casos. E se ele é casado e ele morreu, a esposa é colocada viva em cima dessa fogueira, aonde o seu corpo, o corpo do marido, está queimando devido à sua morte, a mulher também é colocada. O nome disso se chama sacrifício sati. Veja que a fé de um povo leva esse povo a agir dessa maneira. Um outro caso que é amplamente conhecido, e aí os muçulmanos apresentam de acordo com seus valores morais, éticos, as mulheres, muitas delas, não têm oportunidade de estudar em alguns países árabes. Não têm oportunidade de dirigir carro, não têm oportunidade de estar trabalhando profissionalmente em alguns lugares. Isso aí é conhecido. Nós não estamos aqui apresentando nenhum discurso, como se diz, né, de fake news, uma palavra falsa, um testemunho falso. Estamos só constatando o que está exposto na internet em vários lugares. E o que é que acontece? Nessas religiões acontece isso e é tudo considerado normal. E o que é que o cristão faz de contrário? O cristão não vive queimando pessoas, como nesse caso que eu contei do hindu. O cristão não vive banindo o direito da mulher, como no caso do muçulmano. Pelo contrário, o que o cristão fala é a favor de família. O cristão fala contra o aborto, contra as drogas, fala de um único Deus que se revelou através de Cristo Jesus, fala que nós precisamos preservar o nosso corpo, porque ele é templo e morada do Espírito Santo. Não podemos automutilar, degradar, ferir. Então, essas verdades que são propostas pelo cristianismo é o que causa perseguição. Então, é importante que o irmão que esteja em casa entenda que quando nós falamos de perseguição, não é que o cristianismo vive promovendo, propagando confusão, contenda, briga, desordem social ou querendo diminuir pessoas, discriminando-as. É simplesmente porque querem seguir a Cristo. Exatamente. E, infelizmente, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, né? E me parece que no programa anterior, o senhor citou algumas vezes a expressão do apóstolo Pedro, que diz que muitos se incomodam porque o cristão ele não vai no mesmo curso deste mundo, o curso de vida deste mundo. Como a gente procura viver uma vida semelhante à de Cristo, então vai de encontro aos padrões morais e éticos deste mundo, e por isso vem esta perseguição. Né? E Pedro diz que este curso é de uma carreira desenfreada. Desenfreada, né? Quer dizer, não tem retorno. Não tem retorno e não tem limites. Não tem limites. Não tem limites. Então, chamando a atenção para essa realidade aqui, nós queremos dizer aos irmãos que devemos nos posicionar como verdadeiros intercessores e não dar as costas para a situação, ignorando, como naquela tela anterior, quando o homem estava sendo surrado ali, e as pessoas, eles viraram as costas para aquele que estava sofrendo. Então, como cristãos, nós temos que verdadeiramente nos posicionar e
clamar ao nosso Deus, porque isso aqui que estamos tratando aqui hoje é uma realidade e nós não podemos fechar os olhos. Essa imagem aqui, pastor, é a imagem de um templo na Nigéria, um templo que foi explodido por um grupo terrorista chamado Boko Haram. É um grupo que a maioria deles, ou a sua totalidade, é constituída por muçulmanos e, resultado, eles estão, pela força, tentando conquistar territórios e existem mulheres que são sequestradas e servem de uso para esses homens. Porque numa guerra islâmica, por exemplo, as mulheres sequestradas, elas podem servir de uso para as necessidades desses homens no âmbito sexual. E aí, mulheres estão sendo violentadas pelo fato de serem cristãs. E aí, o pastor voltou ao templo que foi explodido para continuar com o seu ato de fé, orando, buscando a Deus. Não existe na igreja cristã sacrifícios de animais, não existe violência física para nenhum cristão e não existe violência verbal no sentido de insulto. Qualquer cristão que pratica isso, ele está sujeito à punição da lei. Mas os ensinamentos bíblicos não promovem violência, intolerância religiosa, discriminação contra nenhuma pessoa. Pelo contrário, né? O que o Senhor Jesus nos ensinou é que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Exatamente. Orar por aqueles que nos perseguem, né? Exatamente. E é exatamente o que os cristãos fazem, né? Exatamente. Mas, evangelista Sóstenes, nós podemos aí classificar ainda uma lista de perseguições em alguns países, né? Que nós temos aí muitos países que são perseguidos e gostaria que o senhor comentasse um pouco aí para que os irmãos tivessem pelo menos uma noção da extensão, da grandiosidade da perseguição que está acontecendo em todo o mundo. Sim, senhor pastor. Em tela, os senhores podem ver os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Esta lista é a lista da missão Portas Abertas. Esta organização não governamental, organização cristã, ela é uma das que tem maior crédito na atualidade. A missão Portas Abertas, o senhor se lembra, pastor, que ela foi fundada pelo irmão André. E para quem não conhece, o irmão André, ele deixou no Brasil um grande legado, que foi a tradução do seu livro. Ele é holandês e deixou a tradução do seu livro, O Contrabandista de Deus. Muito bom esse livro. Eu li na juventude esse livro. Muito bom. Inclusive, aproveitando aí, pastor Sóstenes, o senhor falando, era interessante lembrar, né? Se eu tivesse me lembrado desse detalhe, eu tinha trazido aqui para os irmãos, pelo menos ver a capa. Mas os irmãos podem fazer a pesquisa, é um clássico, é um best-seller, é O Contrabandista de Deus. É interessante que ele conta a história da conversão dele, né? Até como ele se tornou um homem que levava a Bíblia para os países onde não é permitido entrar a palavra de Deus. Isso é muito importante. E se os irmãos puderem adquirir esse livro, vai realmente enriquecer-se muito com este livro, porque ali traz histórias profundas sobre a perseguição. E para os irmãos entenderem, em vários casos ele conta que estava indo para esses locais para distribuir Bíblia de forma clandestina, porque era proibida a entrada de Bíblia. É por isso o nome Contrabandista de Deus, né? Exatamente. E em alguns casos, ele encontrava com blitz e os policiais parados, e naquela hora ele orava e ele dizia: Senhor, a tua palavra diz que tu deste vista aos cegos. Agora eu quero te pedir que tu tires a vista de quem tem. E em certa ocasião, o carro dele parou, o policial parou o carro e perguntou o que é que ele tinha dentro do carro. Ele abriu a mala de um Fusquinha e aí, quando abriu aquele porta-mala, aquele policial disse: o senhor está indo para onde? E ele disse o local que ia e na mesma hora ele disse: eu vou falar com os meus amigos no caminho para liberar a sua passagem, porque o senhor não pode ser mais parado. Caso contrário, os tomates que estão no seu carro vão apodrecer. Aquele policial, ao invés de ver Bíblia, estava vendo tomates amadurecidos que poderiam apodrecer. Que coisa tremenda, né? Como Deus, ele se importa e deseja socorrer e atender os nossos irmãos que estão perseguidos de uma forma mais ferrenha. Pois bem, esse irmão André, ele
ganhou notoriedade na comunidade internacional cristã e fundou a Missão Portas Abertas. E a Missão Portas Abertas hoje tem entrada com diversos diplomatas, advogados internacionais de assistência no mundo do direito para justamente assistir cristãos. Então, estamos explicando isso para os irmãos para que os irmãos entendam a credibilidade do conteúdo que chega na vossa mão. Aí está a lista e os senhores podem ver pelo menos 10 países ou 11 países na cor vermelha e pintados de cor vermelha e os 39 países pintados na cor laranja, fazendo o total de 50 países. Podemos ver aí os primeiros países que são Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Eritreia, Líbia, Nigéria, Paquistão, Irã, Afeganistão, Sudão e Índia. Esses são os países que mais sofrem perseguições hoje. Nestes lugares existe uma quantidade grande de pessoas que estão morrendo. É interessante, pastor, e isso aflige meu coração, porque nesses últimos 6 anos eu tenho cooperado com o nosso pastor no seminário de teologia da nossa igreja e falando sobre a realidade espiritual no mundo. Eu me lembro que na época que eu comecei a falar sobre este assunto, há 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás, nós não tínhamos ainda países da América, no continente americano, sofrendo perseguição. Hoje nós temos ali países como México, como Colômbia, onde a perseguição ao cristianismo tem sido recorrente e a tendência é que outros países na América também surjam diante de grandes perseguições. É muito sério isso, né? Veja aí, meus irmãos, você agora já tem aí pelo menos 50 países para interceder. É interessante. E se você levar isso a sério, você vai ter muito tempo para ficar com Deus batalhando, porque você pode se aprofundar. Hoje nós temos muitos recursos aí na internet e você pode pesquisar países por países, até mesmo acessar o site, né, da Missão Portas Abertas. E também tem outro também, que é a Voz dos Mártires. É a voz do... E também traz também muitas informações e os irmãos podem estar diante de Deus apresentando esses países, né, que sofrem fortes perseguições, né? Uma sugestão, pastor. Talvez em casa agora tenha algum irmão que tenha dificuldade ou não tenha muita facilidade com a internet. E eu gostaria de pedir, pastor, se o senhor permite, a produção colocar mais uma vez esta imagem. E se algum irmão quiser tirar uma cópia, tirar uma foto desta imagem em casa, seria muito interessante para que você pudesse ler o nome dos países. Eu me lembro, pastor, que no ano 2000, no início dos anos 2000, eu estive com um pastor no Rio de Janeiro. O nome dele é Pastor Moisés Moreira. Ele é o presidente da igreja da Olaria. E eu fui muito impactado com a intercessão daquele pastor. Ele já fez missões em mais de 40 países e já fez até parceria com a nossa igreja aqui em Pernambuco. O pastor Ailton conhece ele. E esse pastor uma vez me chamou para orar com ele. E ali fomos orar e de repente eu fui atraído pela oração daquele pastor, porque ele orava citando o nome do país, citando o nome de cidades daquele país, citando condição social, econômica, povos dentro daquele país. Quando ele terminava de orar por aquele país, ele partia para outro país. E assim ele saía orando por países, por continente. E eu digo aos irmãos em casa, este tipo de oração não é oração de 2 minutos, não. É uma oração que você vai entrar em detalhe com Deus. E já que estamos falando disso, pastor, me permita dizer que Deus tem interesse de que estejamos desenvolvendo esta oração. Se os irmãos puderem abrir a Bíblia, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, na sua primeira carta, não é? Capítulo de número 2, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isto.
ele diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência. Então perceba que a expressão de Paulo aqui, guiado pelo Espírito Santo, não é oração pelo rei, no singular. Porque estando no singular, me dá o entendimento que é pelo o líder político da minha nação. Mas quando o termo está no plural, ele não está se referindo só ao líder político da minha nação. Ele está se referindo a líderes mundiais. E aí surge a necessidade de nós entendermos esta realidade para intercedermos por estas nações, pelos reis, interceder pela liderança para que a governabilidade do mundo esteja debaixo da orientação divina. E nós, como igreja, temos esta responsabilidade, pastor. É verdade. O senhor me fez lembrar que eu vi uma história do pastor Pedro Nunes, quando ele assumiu a missão ali, a igreja ali em Alejandro Corno, né, Argentina. Diz que ele chegava em cada banco e orava por cada banco da igreja. E ele começando o trabalho pequeno, aí disse que ele dobrava o joelho no banco e orava: Senhor, enche esse banco de pessoas, salva pessoas para ocupar esse banco. Aí depois ele ia para o outro banco: Senhor, esse banco também enche de pessoas. E ia de banco em banco orando, até que hoje todos os bancos estão ocupados. Quer dizer, se orar banco por banco, eu fiquei pensando, interessante essa colocação de orar por cada nação, por cada nação. Em 1996, eu estive acompanhando meus pais, que foram missionários, em Moçambique. E eu me lembro que chegamos ali em Moçambique no mês de fevereiro. E mais ou menos quando foi no mês de abril, maio, recebemos uma ligação do missionário pastor Amaro Gomes. E a irmã Elza a sua esposa, estava pedindo oração. Meus pais receberam aquela ligação e nos informaram, dizendo assim, que o pastor Amaro Gomes e a irmã Elza estavam ligando para todos os missionários conhecidos e estava pedindo aos meus pais para entrar em contato com todos os missionários e liderança de Moçambique. Porque em Moçambique, naquele período, estava tendo um referendo para ver se tornava Moçambique uma república islâmica. Isso há quase 30 anos atrás. E resultado, pastor, a igreja orou, a igreja jejuou, o pastor Amaro Gomes, com um grupo de missionários espalhados em diversas partes da África, e crentes e liderança em vários lugares, começaram a orar. Meus pais, naquela época, também o missionário Paulo, de saudosa memória, minha mãe, que possivelmente está assistindo essa programação também, juntamente com outros irmãos, começaram a orar. E o que aconteceu, pastor? O resultado foi positivo. Moçambique, até hoje, ainda não é uma república islâmica. Moçambique está localizado geograficamente para o Oceano Índico, onde existe uma grande quantidade de muçulmanos, uma grande quantidade de árabes dentro de Moçambique. Mas todo o comércio de Moçambique hoje está na mão, a maior parte está na mão dos muçulmanos. Mas o que é que acontece, pastor? Até hoje, Moçambique tem liberdade para a propagação do Evangelho. Por causa de quê? Por causa da força da oração. Que bom, né? Meus queridos irmãos, vejam como é importante nós nos posicionarmos diante de Deus em prol de uma causa, não é verdade? E hoje nós estamos sendo convocados por Deus, despertados pelo Senhor, para estarmos intercedendo pelos nossos irmãos que estão sofrendo perseguições em vários países, como acabamos de ouvir. Mas nós já temos muito o que tratar e nós temos que atender a um breve intervalo, mas voltamos em instantes. Se precisar sair, é bem rapidinho e volto logo, que já estaremos de volta com o seu programa Intercessão. Queridos irmãos, estamos de volta com o seu programa Intercessão. Você que está chegando agora,
nós estamos tratando sobre o tema Intercedendo pela Igreja Perseguida. No bloco anterior, nós vimos aí, classificamos algumas perseguições, vimos também sobre alguns países que têm sofrido fortes perseguições, cerca de 50 países, né, que foram apresentados aí através aqui do missionário evangelista Sóstenes Pereira, e comentamos um pouco sobre esses 50 países. Claro que não deu para comentar todos, mas evangelista Sóstenes, dentre esses 50 países, quais são pelo menos uns 2 países que o senhor pode classificar como sendo que sofre a perseguição mais forte? E a igreja, para que os irmãos possam realmente também ter ciência e interceder, botar mais força na oração, né? Em primeiro lugar, pastor, nós temos o país da Coreia do Norte. Segundo a organização Portas Abertas, a Coreia do Norte lidera pelo 15º ano consecutivo a lista mundial dos povos perseguidos por sua fé em Jesus Cristo. Embora o país professe o ateísmo, na prática, o culto à personalidade do ditador é oficializado. É interessante, pastor, destacar para os irmãos que estão em casa que a Coreia do Norte, quando recebeu o Evangelho, logo no primeiro ano que os missionários chegaram ali, eles conseguiram traduzir toda a Bíblia. Isso é um fato inédito, porque existe um esforço muito grande para a elaboração de uma tradução de um material robusto como são as Escrituras Sagradas. Mas a força empreendida e a ajuda do Espírito Santo parece que estava prevendo coisas para o futuro. Para você ter ideia, em 20 anos de evangelho na Coreia do Norte, a capital Pyongyang foi considerada como a Jerusalém do Oriente. Então, por quê? A igreja proliferou-se de maneira muito rápida ali. Aproximadamente 500 mil cristãos. Foi um grande avivamento que aconteceu na Coreia do Norte. Logo em seguida, a esses 20 anos, a igreja começou a ser perseguida. E perseguida por causa destas questões políticas, ideológicas. E essa perseguição fez com que, publicamente, em 10 anos, a igreja fosse totalmente silenciada. A situação, pastor, da Coreia do Norte, hoje, é tão grave, é tão extrema, que os irmãos que se conhecem de muito tempo de fé, quando encontram um com o outro, e devido a uma profunda intimidade e confiança, um olha para o outro, no meio da rua, e um cita Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Aí o outro, deitar-me faz em verde pasto. Depois, quando cita o Salmo, um aperta a mão do outro e vai embora. E ali foi feito um culto. É uma forma de um comunicar a fé para o outro. Agora, o detalhe que eu apresentei é que, segundo informações, este tipo de culto, onde eles adoram o Senhor comungando a fé um para com o outro, é feito com pessoas de profunda confiança. E essa profunda confiança, às vezes, perpassa até os laços de sangue. Porque, por exemplo, se um cristão em casa se declara sua fé em Cristo, um filho ali, uma esposa ali, dentro daquela casa, pode denunciar o pai, pode denunciar um membro da família, e aquela pessoa é presa e ela é levada aos campos de concentrações para trabalhar em serviços forçados como escravos. Acredito que os irmãos que estão em casa, e o senhor também deve estar lembrado que 3 meses atrás, talvez 4 meses atrás, o noticiário mundial mostrou uma criança de 2 anos de idade que foi presa porque na casa dos seus pais foi encontrada uma Bíblia e até a criança foi presa, pastor. Uma criança de 2 anos. Qual é a noção que essa criança tem? Qual é a capacidade cognitiva que ela tem de ler um texto bíblico, memorizar e compreender as verdades escriturísticas? É uma forma de frear mesmo, né? É para travar qualquer possibilidade da pregação do Evangelho.
E aí, pastor, existem organizações, eu tenho aqui em mãos, por exemplo, uma organização não governamental, que Christian Solidarity Worldwide, é uma organização mundial, que ela publicou o relatório mostrando que não existe liberdade religiosa naquele país. Dizendo assim, abre aspas, as crenças religiosas são vistas como uma ameaça à fidelidade exigida pelo líder supremo. Qualquer pessoa que mantenha a fé acaba sendo severamente perseguida. Entre os casos documentados de violência contra os cristãos, encontra-se os casos de cristãos colocados em uma cruz com fogueira embaixo, cristãos esmagados por rolo compressor, cristãos jogados de cima de pontes, ou então cristãos pisoteados até a morte. Estas informações aqui que eu estou trazendo não são especulações. Citei a fonte para que qualquer irmão que quiser fazer uma pesquisa nas redes sociais encontrar esses sites e perceber que existem denúncias de cristãos que estão morrendo. Então, por isso que a Coreia do Norte está listado aí como o país de maior perseguição nos dias atuais. Aliás, já há 15 anos, como o país que mais é perseguido. Meu Deus, o cristão é perseguido. É muito forte isso, né? É sim, pastor. E a gente fica assim, pensando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo, né, em prol desta situação? Isso é muito sério. E os irmãos que vejam o quanto é importante nos colocarmos diante de Deus para interceder por esse país, pela Coreia do Norte, para que Deus possa abrir os olhos para o entendimento destes homens que estão no poder, para que eles possam enxergar. É claro que isso só é possível, esse tipo de perseguição que estão infringindo a igreja, né? Posso assim dizer, né? Esse tipo de perseguição que estão atingindo a igreja é resultado de uma cegueira espiritual muito grande. Agora, é interessante, pastor, veja só, no programa passado nós falamos que a história ela é linear, o que aconteceu não se repete, né? E ela é cíclica. Então, o Império Romano não existe mais, mas os moldes são os mesmos. Por que a igreja primitiva foi perseguida? Porque os imperadores queriam adoração a si mesmo. Isso. Eles não aceitavam que existisse outro rei e esse outro rei fosse Jesus. Então, no caso da Coreia do Norte, o imperador, os imperadores que já passaram e o atual... É o Deus. Ele é o Deus, ele não permite dividir a sua glória com outro. Então, ele quer que toda a centralidade esteja nele. E ele não aceita a possibilidade de existir um rei que governe a vida das pessoas. É complicado. Isso é a falta do entendimento, né? Do entendimento da verdade. Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E neste momento, evangelista Sóstenes, vamos pedir ao Senhor para fazer uma intercessão, juntamente com os irmãos que estão agora em casa. Eu gostaria de convidá-lo para juntos fazermos uma oração por este país, pela Coreia do Norte, para que Deus possa abrir os olhos desses governantes, para que o Senhor possa se revelar a eles e também pelos nossos irmãos que estão sofrendo abusos, perseguições terríveis. Se os irmãos fizerem uma pesquisa mais apurada sobre a perseguição na Coreia do Norte, os irmãos vão ver que realmente o caso é muito sério, é mais do que a gente pode contar aqui e o tempo também não nos permite, mas vamos estar orando para que Deus possa também abençoar e dar graça aos nossos irmãos, os irmãos, para que a chama do amor por Jesus e pelas pessoas, pelo próximo, possa continuar dentro do coração dos nossos irmãos, para que eles continuem pregando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho de Jesus e permanecendo firme diante de tanta atrocidade, né? Vamos estar falando com o Senhor neste momento. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste programa Intercessão, não há nada mais importante a fazer senão buscar a Tua face. E neste momento, Senhor, nós queremos interceder pela Coreia do Norte, Senhor. Enquanto que aqui no Brasil nós temos liberdade para pregar a Tua palavra, Senhor, para fazermos culto ao ar livre, Senhor. Naquele lugar, cristãos são presos, são mortos, são feridos. Cristãos
têm as suas casas destruídas, Senhor, simplesmente por te confessar como Senhor e Salvador. Tem misericórdia dos teus filhos. Espírito Santo, vai ao encontro dos cristãos ali e fortalece a fé. Ó Senhor, a Tua palavra, apesar de cristãos estarem presos, Senhor, a Tua palavra não está presa, Senhor. Então, faz com que outros cristãos, até mesmo da Coreia do Sul, sejam enviados, Senhor, a infiltrar, Senhor, a minar as cadeias, as muralhas de resistência ao Evangelho. Ó Senhor, faça com que vidas sejam salvas, porque assim como Tu salvaste a nossa vida, Senhor, naquele lugar também há vidas que precisam de salvação. Tende misericórdia, Senhor. Ouve o nosso clamor. Que a nossa oração não seja só aqui neste programa, que a nossa oração não seja só neste momento, mas que possamos continuamente estar diante de Ti. Nós oramos porque nós cremos, confiamos tudo em Tuas mãos, porque a providência, o socorro e livramento estão em Tuas mãos. Nós cremos assim, por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Eita, glória a Deus. Que coisa, né? Quanto mais a gente vai tendo conhecimento, mais a gente vai sentindo o peso da responsabilidade de levar nos ombros este fardo, né? Nós não podemos nos livrar dele assim tão facilmente. Enquanto a igreja estiver aqui, nós como intercessores temos a responsabilidade e o dever de nos colocar diante de Deus em prol destas nações. Mas, evangelista Sóstenes, além da Coreia do Norte, que outro país pode ser classificado como um dos mais perseguidos dentre esses 50 países que o senhor citou? É o segundo país, não é? O Afeganistão, ou o Emirado Árabes do Afeganistão. O Afeganistão continua sendo o segundo país na lista mundial da perseguição, mais perigoso para os cristãos. E a perseguição é apenas um pouco menos opressora do que a Coreia do Norte. O Estado Islâmico e o Talibã dominam essa nação. É interessante, pastor, fazer os irmãos entenderem em casa que na Coreia do Norte a perseguição ela vem pela força política. E no Afeganistão a perseguição ela vem pela força religiosa. É interessante que a força religiosa influencia a cultura e estabelece até leis politicamente falando. Na próxima tela a gente pode perceber aqui, a produção vai disponibilizar para a gente uma tela, onde estão as principais fontes de perseguição. Grupos religiosos violentos, como está ali na tela, líderes de grupos étnicos, líderes religiosos não cristãos, oficiais do governo, partidos políticos, parentes, cidadãos e quadrilhas, grupos paramilitares e redes criminosas. Essas são algumas fontes aqui que nós apresentamos para os irmãos perceberem como se dá, por exemplo, a perseguição no Afeganistão. Então, alguém que aceita Jesus chega a morrer. Eu conheci missionários e acompanho a história de alguns missionários que eles estão no Afeganistão, por exemplo, e eles pregam o evangelho e tem que sair rapidamente, porque qualquer coisa eles podem ser mortos. Outros não conseguem anunciar o evangelho naquele lugar, porque a intenção do cristão não é promover o proselitismo religioso, mas a intenção do cristão é fazer o nome de Cristo conhecido sobre toda a terra. Porque o que é que a Bíblia nos diz? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus Cristo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele conclui este pensamento dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não há outra forma de vir a Cristo. E aí, pastor, é interessante perceber que no Afeganistão estima-se que 70% a 80% das mulheres enfrentam um casamento de forma forçosa. A idade mínima para o casamento de uma mulher é de 16 anos. Mas a internet mostra aí diversos casos de crianças chorando porque homens com seus 30 anos de idade casando com garotas de 11, 12 anos de idade.
que são prometidas desde a tenra idade para o casamento. E esta menina casando, aceitando ou não o casamento, mas casando-se, ela se torna muçulmana. E os filhos que nascem ali também são muçulmanos. E ninguém pode ter uma outra religião, porque ele tendo outra religião, ele é considerado infiel aos princípios de fé. E esse traidor, esse infiel, ele pode ser levado à corte e pode ser preso e, em alguns casos, sendo morto. O cristão, quando se declara, o cidadão afegão, quando se declara cristão, ele é banido socialmente, a sua família o rejeita, ele, como disse, pode ser preso ou morto, ele perde emprego, perde a liberdade como cidadão, a liberdade de estudar, ele tem visto para fora do país, também tirado. Então, o cristão, num país como esse, sofre uma grande hostilidade. Nós falamos logo lá no início sobre os talibãs, e essa palavra talibã significa estudante, que foram pessoas treinadas no tempo da Guerra Fria, e eles aprenderam a lutar militarmente, justamente com essas potências, né? Estados Unidos e a Rússia. E aí, eles hoje são grupos terroristas, grupos militares que querem, de forma radical, extremista, estabelecer a prática da Sharia, que é uma lei islâmica, onde toda a fé rege a vida do cidadão. E aí, os cristãos, eles não podem, de maneira nenhuma igreja ali pode proliferar o seu crescimento. Aumentando o número, eles vão saber, estão aqui tirando as pessoas da fé a Alá. E aí, essa pessoa é perseguida e é morta. Isto nós estamos apresentando, pastor, do Afeganistão, mas por que não dizer os países árabes, onde a liberdade para o evangelho ela é bastante dificultada. E aí cabe aos irmãos em casa ouvirem essas informações e colocarem o seu coração à disposição de orar. O que é que nós podemos fazer? Orar. O cristão não pega arma para lutar. O cristão ama, como disse o pastor. O cristão ama e ora por aqueles que estão perseguindo a nossa fé. Então, como é que nós vencemos esse momento? Com o testemunho de fé. Existem vários muçulmanos que atualmente estão recebendo a presença do próprio Jesus. Em sala de aula eu já ouvi perguntas, mas será que Jesus está aparecendo? E eu pergunto para o aluno em sala de aula, ô bendito, Jesus também não apareceu para Paulo? E qual é o pecado que tem? Qual é o problema que tem? Se Jesus apareceu para Paulo, por que Jesus não pode aparecer nos dias atuais? Jesus tem se revelado. Existe a missão divina que Deus quer que todos os povos sejam salvos. E isto vai ser feito pela igreja, vai ser feito pelo próprio Jesus aparecendo como tem aparecido. Mas testemunhas ao redor do mundo chegarão diante do Senhor dizendo que só Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, pastor. Que coisa, né? Meus queridos irmãos, vejam que a nossa responsabilidade vai aumentando, né? Diante do que estamos ouvindo, verdadeiramente os nossos irmãos precisam das nossas orações e vidas precisam ser salvas. Eu sei que já estamos chegando ao final do programa, pastor, falta apenas uns 5 minutos para a gente concluir o nosso programa. Mas mesmo assim queremos fazer uma rápida oração pelos países ali, pelo país Afeganistão, né? Para que Deus tenha compaixão daquela nação e possa conceder a graça aos nossos irmãos que verdadeiramente têm um encontro com Cristo. Porque quando uma pessoa realmente se converte neste país, ele se converte de verdade. Ele se converte porque realmente vê que Jesus não é uma utopia, não é uma história de carochinha, ele é real, né? Então, eles precisam do nosso apoio, da nossa oração para que eles continuem também permanecendo firme e sendo um atalaia, sendo um propagador do Evangelho. Oremos então.
Querido Pai Celestial, Sim. estamos diante de Ti neste momento em favor do Afeganistão, Senhor. Ouvimos o Teu servo trazendo um breve relatório das dificuldades que um cristão encontra-se naquele país. E quando ele se converte, ele sofre perseguição de todos os ângulos, de todos os lados, dificultando, Senhor, a sua permanência nos Teus caminhos. Mas neste momento nós queremos Te pedir, segundo a Tua grande misericórdia e bondade, ajuda os nossos irmãos, Senhor. Derrama sobre eles a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção. Talvez uma das melhores explicações do que é oração possa ser descrito, que é amar. O amor que temos a Ti, que nos leva a orar, o amor que temos pelo próximo, o amor que temos por nós mesmos, Senhor. E neste momento nós queremos demonstrar o nosso amor pelos nossos irmãos que estão ali sofrendo perseguições no Afeganistão, amando essas pessoas e Te pedindo, meu Deus, que os alcance com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua bondade, porque a Tua graça dá força para que a gente suporte as dificuldades. Socorre os nossos irmãos, Senhor, que estão ali no Afeganistão. Salva, Senhor, vidas que precisam ser alcançadas pelo Teu poder. Continua Te revelando, Senhor, onde a dificuldade de missionários entrar, mas o Senhor tem ido. E nós Te pedimos, ó Deus, continue entrando nos lares, entrando nas vidas, falando, Te revelando, assim como Te revelaste ao apóstolo Paulo. Continua, Senhor, fazendo isso. É a nossa oração. Salva, opera milagres, quebra, Senhor, as ferrolhos de bronze, de ferro, derruba, Senhor, as muralhas. O Senhor derrubou as muralhas da Alemanha. O Senhor derrubou as muralhas da Alemanha. E o Senhor pode, meu Deus, derrubar, Senhor, esta grande muralha que atrapalha a ação do Teu Espírito e a propagação do Teu Evangelho. Neste momento nós estamos junto com milhões de irmãos que estão conosco agora intercedendo. E eu Te peço humildemente, ó Deus, ouve as nossas orações em favor do povo que estão ali sofrendo naquele país. Em favor destas vidas que sabe que Tu és a verdade, sabe que Tu és o caminho, mas faltam coragem de se decidirem por medo. Medo de serem expulsos de casa, medo de perderem os seus empregos, medo de perder a sua liberdade, medo de perder a sua liberdade como cidadão. Mas nós Te pedimos, ó Deus, olha com carinho, atenta para o Afeganistão, para o Teu povo, para a Tua igreja. Em nome de Jesus nós Te rogamos e Te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos sentindo a presença de Deus, né? Jesus está aqui com a gente. Aleluia. Glória a Deus. Nossos irmãos estão sofrendo e nós podemos fazer alguma coisa por eles. Podemos orar. Podemos bater na porta do céu, sabendo que o Senhor ainda ouve as nossas orações. As missionários, estamos chegando assim ao finalzinho já do nosso programa, mas como podemos apoiar os cristãos perseguidos nesse momento tão difícil que estamos aqui, um lado de cá e eles lá, e o Senhor pode trazer uma breve explicação de como podemos apoiar os cristãos perseguidos. Pastor, nós temos diversas formas de apoiar os cristãos perseguidos. E aí está uma lista para os irmãos. O apoio vem por meio da intercessão e jejum. Esse é o principal apoio. O jejum e a oração é fundamental para mover o coração de Deus e Deus atuar sobre a terra. Em segundo lugar, temos a divulgação da atual situação dos perseguidos. Então, hoje está sendo desenvolvido, tanto semana passada como hoje, este momento aqui na Rede Brasil, é um momento para conscientizarmos as pessoas, os que nos assistem, sobre a realidade atual. Outro meio é o envio de Bíblias e materiais cristãos a este povo, ou a estes povos. O aprendizado da língua, né?
e o meio de pregação do Evangelho para eles. Também treinamento, ativismo político internacional e por organizações não governamentais. Esse ativismo político internacional e esse treinamento é justamente, talvez alguém esteja aí em casa orando e dizendo: Senhor, como é que eu posso ser usado por Ti? Você já imaginou ser um advogado, um diplomata, que pode servir a Igreja de Cristo, através de denúncias contra esses crimes bárbaros? Pessoas são mutiladas, pessoas morrem. Então, o direito à vida, que deve ser garantido mundialmente, e o direito à liberdade de expressão. E, finalmente, presença, se possível, para fortalecer a fé desses cristãos. Aí são verdadeiros missionários que se dispõem a ir à janela 1040 e pregar o Evangelho. Eu pediria a produção para voltar um pouquinho a tela. E esse momento aí é o que a gente pode fazer, né? Apoiar através da intercessão, jejum, divulgar a situação como estamos. Você pode passar o link desse programa para muitas pessoas, para que os irmãos tenham conhecimento, e também de vídeos que os irmãos veem aí, para que os irmãos possam realmente sentir o peso da responsabilidade e orar. Orar também por envios de Bíblias e materiais, se tiver como você contribuir com isso, né? E também orar para que Deus levante pessoas que tenham condições, para que Deus possa levantar pessoas que possam treinar, pessoas, Deus possa levantar missionários, levantar obreiros, levantar intercessores, levantar pessoas, como disse o missionário Sócio aqui agora, advogados, juízes que possam se posicionar diante médicos das atrocidades. Também, né? Médicos. Para entrar nesses países que existe muita doença. Isso. Se você não pode ir, mas você pode interceder para que Deus levante, né? Engenheiros que possam chegar lá para dar um apoio. Na construção civil. E lá podem propagar o Evangelho do Senhor Jesus. Meu Deus, que vasto campo temos aí para explorar através da intercessão, né? Então, meus queridos irmãos, vamos fazer força, reserve tempo, crie na sua agenda, coloque um espaço, abra um espaço na sua agenda para interceder pela igreja perseguida. Nós chegamos ao final do programa, queremos agradecer ao missionário Sóstenes, evangelista, que tem sido um canal de bênção para a igreja aqui no estado de Pernambuco e também para outras nações, né? Nós sabemos o seu amor, que o senhor tem pela obra do Senhor. O senhor já foi missionário nos países de Moçambique e África do Sul, e hoje está fazendo missões aqui no Brasil, ajudando o pastor aqui, auxiliando a igreja, o pastor na União dos Adolescentes também, na propagação do Evangelho, através do livro, né? Me esqueci de falar no início do programa que o missionário evangelista Sóstenes, ele escreveu um livro sobre fundamentos da evangelização, né? Fundamentos bíblicos para a evangelização. Fundamentos bíblicos para a evangelização. E tem sido uma bênção. Se você ainda não teve a oportunidade de adquirir o livro do evangelista Sóstenes, aproveite. Nós temos aí na Berea à disposição. Os irmãos poderão adquirir e desfrutar do conteúdo, né? Ele traz, no começo de cada capítulo, ele traz uma breve história do que Deus fez através da obra missionária ali, quando ele trabalhou em Moçambique e também em África do Sul. E você vai ser muito enriquecido. Então agradecemos, missionário evangelista Sóstenes, a sua participação hoje no programa Intercessão. Foi um prazer tê-lo conosco. Amém, pastor. Nós também externamos a nossa gratidão de estar aqui. Deus tem nos ajudado a chegar até aqui. Agradecemos também ao nosso pastor pela confiança e o Senhor que proporciona esse momento maravilhoso aqui de aprendizado para todos nós. E bom, meus queridos irmãos, neste momento nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais um programa de intercessão e também apresentando os nossos irmãos que estão fazendo seus pedidos nas redes sociais, para que Deus possa conceder vitórias aos nossos queridos irmãos. E aproveitando o missionário, vamos aproveitar e incluir, claro que não vai dar para citar todos os nomes, mas pelo menos incluir nessa breve oração os 50 países mais perseguidos, e que estão sofrendo forte perseguição por causa da sua fé em Jesus Cristo. Então vamos fazer esta oração agradecendo a Deus. Vamos sim.
Querido Deus, querido Pai, louvamos o Teu nome por este programa. Te agradecemos, Pai eterno, pelo nosso pastor presidente, que Tu tens direcionado, Senhor, para que hoje a Rede Brasil seja um canal de bênção para tantas vidas. Louvamos o Teu nome, Pai, pelo pastor Jefferson, aleluia, que também tem proporcionado este momento, Senhor, para que possamos estar aqui pensando na obra da evangelização e na igreja perseguida. Agora, Pai, lembra-te daqueles que estão na Coreia do Norte, lembra-te daqueles que estão na Somália, aqueles que estão em Afeganistão, aqueles que estão nos países árabes. Sim, Senhor, nós oramos pela Índia, nós oramos por Nepal, nós oramos por Bangladesh, nós oramos pela China. Pai eterno, nós te pedimos, Senhor, que as Tuas mãos estejam estendidas, Senhor, sobre os países árabes, Senhor, sobre a Etiópia, sobre o Egito, Senhor, sobre a Nigéria. Senhor, lembra-te de Guiné-Bissau, lembra-te, Pai, desses países que estão sofrendo perseguição, que têm oprimido os cristãos. Senhor, nós mencionamos nome de países, mas te pedimos que Tu se lembre de pessoas, Senhor, de condições, de lágrimas que estão sendo derramadas agora. Quantos pais que já não veem os seus filhos há anos, quantas mulheres, esposas, Senhor, que perderam o privilégio de estar ladeadas pelo seu esposo, Pai. Tem de misericórdia, Pai. Encontra agora aquelas famílias, consola aqueles que estão em prisão, Senhor, aqueles que estão passando por restrição alimentícia, que estão passando por restrição social. Tem de misericórdia daquelas feridas, Senhor, que foram causadas somente porque creem em Ti. Em nome de Jesus, nos ouve neste programa, neste momento, Senhor, e vai ao encontro. Espírito Santo, Tu és o Consolador. Nós oramos porque nós cremos, nós oramos porque em Ti há esperança. E assim nós pedimos, Pai, crendo que um dia estaremos com os Teus filhos na Tua glória. E ali, Senhor, olharemos para eles e iremos dizer, valeu a pena. Crendo nisto, Senhor, nós confiamos tudo em Tuas mãos, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Se Deus nos permitir, estaremos de volta com o seu programa Intercessão no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Não perca esta oportunidade. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.